Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Jesus. Eu cantarei da tua bondade, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Seja Deus, Senhor Deus, nós te damos graças nesta noite, te louvamos, Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor Jesus dos Exércitos, bendizemos o teu nome nesta noite, que seja feita a tua vontade. Damos-te graças, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas tuas maravilhas, pelas tuas promessas, pelo teu agir, pelo teu trabalhar nas nossas vidas. Nós somos gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito. Tu és um Deus de misericórdia, tu és um Deus bondoso, tu és um Deus que nos ama e tem nos acrescentado, tem nos ajudado, tem nos alimentado. Oh, Senhor, se estamos aqui hoje é porque o Senhor tem nos colocado de pé, Senhor Deus, diante de tantas coisas que temos visto, tantas coisas que temos olhado à nossa volta, ao nosso redor. O Senhor de todo tem nos dado vitória, tem nos guardado, tem nos abençoado, e nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que Tu és. Nós somos gratos a Ti por este dia, somos gratos a Ti pelo ar que respiramos, somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso provedor, e sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado do Teu povo, da Tua igreja, como cabeça desta igreja, o Senhor tem sustentado a Sua noiva com poder e glória. E nós te agradecemos, Deus Santo de Israel. Nós te louvamos pelo que tu és nas nossas vidas. Nós nos prostramos diante da tua presença nesta noite. Nos colocamos diante do teu altar, Senhor Deus, e profetizamos a tua vitória. Que seja feita a tua vontade. Vai abençoando tantos que estão sendo tocados agora. Que seus corações possam transbordar de alegria. Alegria de estar na tua presença. Alegria de estar experimentando a tua glória, o teu poder. Como é maravilhoso estar na tua presença. Como é bom estar
estar contigo, Jesus. Como é bom experimentar das tuas promessas, da aliança que tu firmaste conosco. Pai Santo de Israel, abençoe cada um, cada família, cada lar, cada um de nós nesta noite. Vai alcançando, vai cobrindo com teu sangue os lares, vai cobrindo com teu sangue as famílias, vai cobrindo com teu sangue, Senhor Deus, nossos jovens, vai cobrindo com teu sangue, Senhor Deus, os nossos pais, nossos avós, vai cobrindo com teu sangue os nossos amigos, aqueles que não te conhecem ainda, Senhor, em nome de Jesus, nós aplicamos o teu sangue pela fé, Senhor Deus, e oramos a ti, Senhor, nós te agradecemos por tudo, obrigado por estarmos juntos nesta noite, por nos proporcionar este encontro, por podermos estar falando da tua palavra, poder estar falando das tuas coisas, dos teus grandes feitos, porque tu és um Deus de grandes feitos, tu és um Deus de promessas, tu és um Deus de aliança, e nós nos alegramos por estar na tua presença. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, encha-nos nesta noite com a tua presença e com a tua paz. Tira todo o medo, Senhor, tira todo o medo do coração agora, e que o Senhor possa invadir todo o nosso ser. Nós te louvamos e te agradecemos. Vem, Espírito Santo de Deus, fazer em nós a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amados. Vamos lá, vai. Vamos abrir nossas Bíblias aí, né? Eu gostaria de repartir aí, de compartilhar um texto com vocês, em Lucas capítulo 9, versículo 57. Eu trouxe essa palavra no domingo, em uma igreja que eu estava, Deus falou tanto no meu coração, eu até tentei mudar a palavra hoje, mas o Senhor insistia que eu falasse isso com vocês. Eu não sei que Deus quer falar conosco, mas que o Espírito Santo venha até nós, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações nesta noite. Lucas capítulo 9, versículo 57. O Senhor Jesus fala aqui sobre alguns tipos de pessoas que, devem, né? Que devem andar com ele, que procuram andar com ele. Que tipo de pessoas são essas? Nós estamos experimentando coisas a cada dia, a cada manhã, nós temos experimentado circunstâncias à nossa volta, e eu estava até falando esses dias com a minha mãe, nós estamos vendo tantas coisas acontecendo à nossa volta, nós estamos vendo tantas notícias, parece que nós somos bombardeados constantemente sobre impossível, que nós não podemos, que nós não vamos conseguir, que você não pode, que você não tem forças, que não vai dar certo, e essas são palavras que têm se levantado nos últimos dias, mas o que me chama atenção a cada dia é que Deus, em nada, ele é abalado com estas palavras. Deus não se abala com as coisas. Deus não se abala pelo que está acontecendo. Deus não se abala pelo que as pessoas falam. Deus não se abala com o que os homens falam. Deus não se abala com aqueles que não creem, e falam de Jesus e combatem o evangelho de todas as formas. Porque em todo momento Deus tem nos preparado e nos chamado para algo muito grande. Há um plano de Deus em nossas vidas, há um agir de Deus em nossas vidas. E esse texto de Lucas, capítulo 9, no versículo 57, ele diz assim, amados, olha, e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse o Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, dizendo, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Diz também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me ir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E se nós olharmos um pouquinho mais para trás, Lucas 9, versículos 20, 23, ele diz assim, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Versículo 23, 9, 23. Nós vamos ver que Jesus, no capítulo 9 de Lucas, vai falar muito sobre esse caminho. E que nós vamos perceber que algumas pessoas Jesus convidava e algumas pessoas Jesus, né, era como se ele evitasse, vamos colocar assim. Mas por que Jesus falava isso? Mas em essas circunstâncias que nós estamos falando, de Jesus, da maneira de Jesus trabalhar e agir, nós vamos perceber que Jesus nunca mentiu.
Ele respondeu para aquele jovem primeiro homem que disse que seguiria para onde ele fosse, e ele não tinha nem aonde dormir, está escrito aí, né? Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, né? Ele disse, Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Olha, se nós começarmos o texto aqui que nós estamos lendo, nós vamos ver que diz lá que aconteceu que indo eles pelo caminho, Jesus tem um caminho. E a palavra do Senhor diz que o caminho de Jesus ele é estreito, apertado. A palavra do Senhor nos revela que o Evangelho, e uma das características do Evangelho, é que o Evangelho andar com Jesus, significa luta, significa perseverança, significa obediência, significa, ao mesmo tempo, violência de espírito. É você lutar com todas as armas que você tem para permanecer neste caminho. Porque esse caminho, a palavra de Deus diz, é o caminho que nos leva para a vida eterna. É o caminho que nos traz a paz, porque nesse caminho, e de tudo que eu estou falando, de luta, de peleja, de alvo, nós temos que ter um alvo nas nossas vidas. Nós vamos também aprender que nesse caminho nós vamos falar de salvação, de fé, de alegria, comunhão, intimidade, porque é isso que Jesus quer conosco. Mas a palavra de Deus deixa muito claro que Jesus não andava sem um caminho direcionado pelo Pai. Jesus andava todas as vezes, Jesus fazia os seus milagres, Jesus operava maravilhas de acordo com o querer do Pai. Ele nunca agiu por si próprio, já falamos sobre isso. Deus nunca age por conta própria. Deus tem um caminho a ser percorrido. E Ele espera que nós, como um dia escolhidos, e você foi um dia tocado pelo Espírito Santo, chamado, um dia você e eu fomos chamados por Deus para que pudéssemos andar neste caminho. A palavra do Senhor diz isso, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós fazemos parte de uma linhagem sacerdotal. Você faz parte de algo tão grande na tua vida. Mas olha muito bem, amados, que nós vamos ver no nosso texto. Primeiro, nós temos um caminho a ser percorrido. Segundo, de repente diz aqui que um homem disse a ele, seguir-te-ei para onde quer que fores. E a resposta foi, olha, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A impressão que nós temos é que Jesus conhecia muito bem o coração daquele homem. Porque uma coisa é você desejar, outra coisa é você e eu estarmos prontos. Uma coisa é você querer andar com Jesus, outra coisa é você suportar esse caminho. Ah, pastor, mas então esse jovem quis andar, esse homem quis andar com ele, mas a Bíblia nos declara que Jesus conhece o nosso quê? Coração. Jesus conhece o teu coração. Jesus sabe, Jesus, amados, nós podemos esconder as coisas uns dos outros, mas não podemos esconder de quem? De Deus. Nós não podemos esconder as coisas do Senhor. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa intenção, Ele conhece o teu falar, Ele conhece quando você fala. E aqui a palavra de Deus nos demonstra, através da resposta de Jesus, que o Senhor Jesus, que talvez aquele moço esperasse que o caminho de andar com Jesus seria um caminho de muita facilidade. Tanto é que ele fala, Senhor, seguir-te-ei para onde tu fores. Ou seja, é muito simples andar contigo. E Jesus está dizendo, não. Porque, primeiro, eu não tenho nem onde dormir, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça, eu não sei do meu amanhã. Porque andar com Deus como já foi falado, andar com Deus é você abnegar, como diz aqui em Lucas 9:23, se algum homem, quem pode andar com Jesus? Qualquer pode andar desde que negue-se a si mesmo, desde que tome a sua cruz, desde que obedeça a Deus, coloque sua vida no altar e seja pronto para ouvir a Deus. E você sabe, amados, e nós sabemos, que muitos hoje estão vivendo com muitas a moda hoje, amado, nos dias de hoje, é depressão, é pessoas que estão com problemas de solidão, são pessoas que estão com problema de angústias, não se consegue perdoar, as pessoas não conseguem amar ao próximo, as pessoas não conseguem mais dar glória a Deus. Eu tenho percebido isso, nós não conseguimos mais louvar a Deus. E a Bíblia diz, alegre-me na minha presença, louva-me com a tua voz, cante ao Senhor, dê glória a Deus. Falávamos isso na última pregação. Porque nós estamos
Muitas vezes, eu tenho falado isso, nós queremos andar pelo caminho de Jesus, com Jesus, mas queremos também agradar o homem. Nós queremos andar com Cristo, mas queremos agradar aqueles que estão à nossa volta. Nós queremos andar com Jesus, mas não queremos contrariar a pessoa que está à nossa volta. Tanto é que Jesus vai discorrendo aqui no nosso texto algumas situações de algumas pessoas que foram chamadas, mas que estavam tão tomadas com as coisas do mundo que não puderam acompanhar Jesus. De um lado, um moço quis andar com Jesus, e Jesus disse: Olha, eu não tenho nem onde dormir. Provavelmente Jesus sabia que aquele homem esperava sucesso. Ah, amados, como nós queremos sucesso, como nós queremos ser bem-sucedidos, como nós fazemos isso, lutamos por tudo isso. Mas a pergunta que eu te faço: o que Deus quer da tua vida de verdade? O que a palavra de Deus diz, quer dizer quando ele diz: tome a tua cruz, negue-se a si mesmo, venha após mim, segue-me. Diariamente, tome a sua cruz. Diz lá no último versículo 62, o último versículo, capítulo 9: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quantos que estão olhando para trás e estão ficando para trás? Quantos Deus tem chamado? Quantos Deus tem promessa? Quantos Deus tem maravilhas para fazer, coisas tremendas para fazer, mas não consegue? Porque tem olhado para trás, porque tem abandonado o arado. Nós temos visto pessoas aos montes parando, tristes, amargurados. Por quê? Falava na igreja domingo, onde estive pregando, nós paramos de ter comunhão com o Espírito Santo, nós paramos de ler a palavra de Deus, nós paramos de orar a Deus. Nós temos orado muito pouco, nós temos falado com Deus muito pouco, nós temos clamado a Deus muito pouco, nós temos dado muito pouco tempo para que o Espírito Santo possa fazer algo em nós. Nós não temos deixado Deus trabalhar, tanto é que, quando ele fala aqui do outro, aqui ele fala e disse-lhe Jesus, né? E versículo 59, e disse o outro: segue-me, mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai. A questão não é enterrar o pai, que talvez se tivesse morrido. A questão é: onde está o teu coração? A questão é: quem é primordial na tua vida hoje? Quem está no primeiro lugar? Quem está no comando? Quem está no controle? A questão A questão é que muitas vezes nós estamos tão apegados às nossas coisas que nós não podemos largá-la para andar com o Senhor Jesus. Nós queremos ser abençoados, mas não queremos largar daquilo que é velho. Nós queremos coisas novas, mas não queremos abandonar as coisas do passado. Nós estamos presos em coisas lá atrás. Eu tenho falado com algumas pessoas, elas lembram de coisas que eu disse: nossa, mas eu não lembro de nada disso. Por quê, amados? O reino de Deus é algo para frente. O reino de Deus não é você ficar olhando para trás. O reino de Deus, o Paulo dizia que ele tinha um alvo, e o alvo de Paulo era estar com Cristo Jesus, era para o alto. O evangelho, ele não é algo para dentro, para baixo. O evangelho é para o alto. O evangelho quer que você entra na casa do Senhor, e você entra por aquela porta estreita, que a palavra do Senhor diz que Jesus é a nossa porta estreita. É aquele que apertado, que você tem que se humilhar para passar por esta porta, você tem que se dobrar para passar por esta porta, você tem que reconhecer que você é um pecador, assim como eu sou um pecador, e você vai dizer: Senhor, eu sou um pecador. Porque todas essas coisas, diz que você não pode isso, não pode aquilo, as pessoas dizem: não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, e Jesus diz: ei, filho, eu tenho chamado a minha igreja para profetizar a vitória. Eu amo tanto aquele texto, Ezequiel 37, quando o Senhor pergunta para o profeta: ei, profeta, ei, Ezequiel, pode esses ossos secos voltar a ter vida? E o profeta responde: aliás, Senhor, tu sabes. O Senhor sabe. Amados, Deus sabe da tua casa, Deus sabe do teu problema, Deus sabe o estado que encontra o teu coração, ou encontra-se o teu coração, a situação que ele está dentro. Eu digo para as pessoas, eu fiquei um pouco triste esses dias que eu estava numa igreja e foram perguntar para o pastor, e alguns pastores disseram: não, você precisa de um psicólogo. E eu aqui dentro queimava. Eu queria dizer para a pessoa: não, você precisa de Jesus Cristo. Você precisa se humilhar, você precisa chorar, você precisa se entregar, você precisa rasgar o teu coração. Porque isso aqui. E se senta, diz também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas tem uma condição, Senhor. Deixa eu primeiro me despedir dos meus familiares.
Amados, é que eu estou dizendo. A Bíblia diz que nós estamos presos nisto. Nós queremos ser abençoados, mas não queremos fazer aquilo que Deus está pedindo para nós. É como eu estava falando esses dias, que acho que a única pregação que não esperava uma conversão, que todo pastor que está pregando, né, ele espera converter vidas, converter almas, ver vidas saradas, salvas, mas a única pregação que não queria ver isso foi a pregação de Jonas. Aliás, Jonas ficou revoltado quando o Nínive inteiro se dobrou e aceitou aquilo que Deus havia falado. Nós queremos fazer a mesma coisa, nós ficamos revoltados quando Deus salva pessoas que nós não gostamos. Aí você fala assim, mas aquilo não, Senhor, não pode, aquilo lá está tudo errado. Mas o Senhor diz, mas eu quero as coisas de Deus. E as coisas de Deus não podem ser manipuladas. As coisas de Deus são santas, são preciosas, são do Senhor. É como eu estava lendo um pouquinho hoje lá sobre Davi, trazendo a arca para a casa dele, para o lugar certo que Davi tinha ali, que Deus tinha determinado. E a arca estava lá agora vindo. E amados, que privilégio aqueles homens tiveram de carregar aquela arca. Que privilégio tiveram Mateus, Marcos, João, Lucas, que experimentaram a glória, o poder, a santidade de Jesus face a face. Porque este caminho que Jesus está falando aqui é um caminho de intimidade, é um caminho que muitas vezes nós estamos esquecendo, porque nós estamos presos aqui neste mas, do versículo 61. Nós estamos presos nessa partícula aqui, mas nós estamos presos nessa quesito. Nós queremos mais, Senhor, eu não posso. Ah, Senhor, eu queria tanto estar com o dia, mas eu não posso agora, Senhor. Quando já leram aquele livro Peregrino, e você vai entender o que eu estou falando. Quantas vezes você vai ver que aquele cristão ele sentiu um fardo, um desejo de se libertar daquele fardo. Quantas pessoas estão carregando um fardo tão grande e não sabem como se livrar desse fardo? E a resposta para nós qual é? Ah, aquela porta estreita. Está vendo aquela porta estreita lá? É somente aquele caminho que vai te levar até Deus. O único que pode tirar este fardo, este cansaço, esse peso, esse desânimo, essa agonia, essa aflição, essa derrota que o mundo tem tentado colocar contra a igreja do Senhor, porque nós estamos permitindo. Eu estava lendo algumas coisas ontem e eu falava, Senhor, mas nós estamos permitindo isso, a igreja está permitindo, o mundo está rindo de nós. As coisas. E não estamos olhando mais para o sobrenatural de Deus, e o nosso Deus é um Deus de sobrenatural. Você está aí angustiado, dê glória a Deus, você está triste. Falava minha mãe esses dias, ela estava um pouquinho quietinha, eu falei, mãe, e ela falava, vou orar. Eu falei, não, agora não vamos orar, nós vamos adorar, e vamos adorar a Deus. Sentei lá no piano, começamos a cantar hinos, e começamos a cantar hinos, e começamos a glorificar a Deus, e começamos a orar a Deus, e aquilo foi mudando, foi mudando, foi mudando, o problema foi embora, a derrota foi embora, a tristeza foi embora. Por quê? Porque o louvor liberta, o louvor cura, o louvor salva, o louvor transborda, e é isso que Jesus está falando nesta noite conosco, amados, que nós temos que transbordar. E o Senhor está dizendo que nós temos que colocar a mão nesse arado e arar o nosso coração todo dia. Você tem que pegar as tuas coisas e seguir a Jesus a qualquer preço. Eu não sei o preço. Ah, pastor, está muito difícil. Às vezes você quer parar, às vezes eu quero parar, mas nós temos o Espírito Santo que diz: não, você é meu. Ah, eu não abro mão de vocês. Quantas vezes você está cansado, mas a Bíblia diz: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar aonde? No reino. Coisa triste que talvez muitos vão chegar um dia para entrar naquela porta e não vão conseguir. Por quê? Porque não foram até o fim. Agora, de nós, o que Deus tem esperado de cada um de nós, o que Deus tem esperado da tua vida, da minha vida, o que Deus tem falado conosco. Quantas coisas grandes Deus tem feito. Eu acho bonito esse versículo que está lá em Filipenses, capítulo 3, 12, 14, que ele diz assim, ó, não que já o tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também alcançado ou preso por Cristo Jesus. Aleluia! Ele vai alcançar, prossiga a alcançar, porque ele foi alcançado. Antes de você trabalhar, Jesus trabalha em nós. Antes de você dar um passo, o Espírito Santo te toca.
Foi o Espírito Santo que te trouxe. Esses jovens que estão aqui nos ouvindo, foi o Espírito Santo que te tocou primeiro. Foi Deus que te tocou primeiro. Não foi você que disse, Senhor, onde o Senhor for, eu também vou, porque é muito fácil andar contigo. E Jesus está dizendo, não é fácil não esse caminho. Eu não tenho nem onde dormir, sendo ele o criador de todas as coisas, ele podia ordenar uma relva, nasça relva, e nasceria, ele poderia dormir numa relva, mas não, Jesus preferiu o quê, amados? Obedecer ao Pai em todas as coisas. Jesus nunca agiu por conta própria para fazer algum bem para ele mesmo. Veja, Jesus só veio servir. E Paulo dizia que ele sofria por causa da igreja. Ele sofria por causa daquele que estava sendo gerado. Às vezes você e eu estamos sofrendo e não sabemos por que estamos sofrendo, é porque você está gerando alguma coisa que Deus está colocando no teu coração. Oh, amados, Deus está falando para você nesta noite, como pai, como mãe, como esposa, como filho. Olha, filha, comece a profetizar, comece a glorificar, comece a cantar, comece a mudar a circunstância à tua volta. Crie uma atmosfera de milagre. Porque Paulo dizia, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, aleluia. E é que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, uma coisa Paulo fazia, aleluia. Ele não lembrava de ontem, do ano passado, há 10 anos atrás. E ele diz isso, eu poderia até mergulhar disso. Mas ele diz, mas não, porque o que me está proposto é muito maior. Não olhe para trás, não olhe para as coisas do passado, não olhe para o ontem, amados. Ame, perdoe, abraça, chore. Eu vou falar para minha mãe hoje. Deus está nos chamando para orar, orar pelas vidas. Quantos que estão caindo e nós estamos ali, eu dizendo, ai, tadinho, ele está caindo. Não, tadinho, não. O poder de Deus, a palavra de Deus é o poder. O Senhor está dizendo, usa a autoridade que eu te dei, filho. Eu te dei um nome, um cheque em branco para você usar. Eu te dei o meu nome para que você pudesse orar em nome de Jesus e as cadeias vão cair, as muralhas vão ruir. Deus vai mudar esse choro e alegria. Deus está chamando você para intimidade. Por isso que a Bíblia diz que, esquecendo das coisas, uma coisa eu faço. Quantas vezes nós estamos nessa situação e não sabemos o que fazer? E Paulo dá receita. Uma coisa eu faço. Quer se libertar disso tudo, essa tristeza que está no teu coração? Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Porque Pedro fala lá também, uma passagem de Pedro, não me lembro onde ele fala lá, não estranhem as provas que vocês têm passado, as lutas, as perseguições, pois nada é comparado com aquilo que Deus tem preparado para nós. A alegria do Senhor vem, amados. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o Senhor está dizendo, ei, filho, clama mais, entra mais na minha presença, entra na minha casa, faz morada. Quanto tempo faz que você não entra na casa do Pai e chora aos pés da cruz? Quanto tempo faz que você não diz, Senhor, eis-me aqui? E Jesus nunca enganou, porque Jesus não engana. Jesus nunca disse para você, olha, vai ser fácil o caminho, hein? Pode ficar tranquilo, os ouvidos aí se resolve de uma hora para outra. Jesus nunca disse isso. Tanto é que nós vamos ver na Bíblia que algumas pessoas foram libertas e algumas pessoas foram mortas por causa de Cristo. Umas foram libertas e outras foram cortadas ao meio por causa de Cristo. Algumas foram queimadas em lamparinas, foram feitas de lamparinas, como em Roma, por exemplo, quando eles foram colocados em postes. E seus corpos foram queimados para iluminar as ruas. O que Deus está falando para você e para mim nesta noite é, filho, tome a posição nesta noite de um verdadeiro servo de Deus, de uma serva de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que o Senhor está dizendo para você nesta noite, filho, coloque a mão no arado e não volta para trás não. Os que cantam, continue cantando, os que oram, continue orando, os que adoram, continue adorando, os que profetizam, continue profetizando, profetiza as bênçãos do Senhor, fala aquilo que Deus tem falado no teu coração, chore com os que choram, alegre-se com aqueles que estão alegres. Não deixe a pessoa do teu lado cair, não. Depois você dá uma olhada na tua casa, não vamos ter tempo agora, 1 Tessalonicenses 5, e você vai ver lá ele dizendo, se possível, ame a todos. Ore com eles, fale com eles, instiga, incentiva.
Ei, meu amado, você tem a palavra viva, você e eu temos a palavra poderosa, você e eu temos a marca da promessa. Oh, Deus tem chamado você para mudar circunstâncias e nós estamos parados, olhando as coisas acontecerem. Está à nossa volta. Nós estamos percebendo que o inimigo, aos poucos, ele vem tirando, vem arrancando. Se puder, ele arranca tudo. Ele vai tirando tudo que você tem. Ele vai tirando tudo a alegria. Ele vai tentando tirar a alegria, vai tentando tirar a tua paz. Ele vai tentando tirar teus aleluias. Eu já não ouço pessoas dizendo mais aleluias. Eu não ouço pessoas dizendo glória a Deus. As pessoas estão ficando silenciosas, quietas, porque é tanta coisa que está acontecendo. E as pessoas dizem, pastor, eu não aguento mais. Amados, comece a cantar ao Senhor um cântico novo. Fale dos grandes feitos que Deus tem feito na tua vida. Fale das maravilhas que Deus tem feito na tua vida. Quantos aqui têm histórias para contar do que já aconteceu e que você passou e passou e passou e passou e hoje está na presença de Deus? Você pode dizer, Senhor, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Levante os teus olhos para o monte, de onde vem o teu socorro, diz a palavra do Senhor. Os olhos, olha o Senhor, que nesta noite te pega no colo e te sustenta, porque a Bíblia diz, eu falava isso no domingo, que o teu nome está escrito na palma das mãos do Senhor. Está lá na palma dele. Teu nome está escrito ali. E a Bíblia diz que o Senhor olha todos os dias para você e diz, você é meu filho, eu te amo. O mundo não te conhece, mas eu te conheço. O mundo está dizendo que você é um derrotado, mas eu digo que você é um vencedor. O mundo diz que você é um perdedor, mas eu digo que você é um vencedor. O mundo diz que a tua doença não tem mais jeito. O Senhor diz, eu sou a tua cura e eu te saro nesta noite. O Senhor diz, vamos, profetiza sobre os ossos secos. Profetiza a tua vitória, profetiza, porque o caminho que o Senhor preparou para você e para mim é um caminho de bênção, é um caminho de sustento, é um caminho de provisão, é um caminho onde Ele pega o que está chorando no meio do caminho. Oh, amados, eu convoco vocês a ler aquele livro do Peregrino. Vocês precisam voltar a ler. Quem já leu, ler de novo, porque Deus está chamando o seu povo. Vamos, filhos, eu quero colocar fogo nesses corações, eu quero acender a chama do teu coração. Há muito a ser feito, há muito a ser feito. A tua oração tem resultado. A tua oração tem resultado. Por favor, você por vezes não entra, não ora a Deus, não busca a Deus, Deus não ouve a tua voz. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que o Senhor não ouve você falar com Ele? Ou talvez, vamos inverter um pouquinho, quanto tempo faz que talvez você não tenha escutado mais a voz de Deus por tantos problemas que Ele tem te cercado, são tantas coisas que você está dando atenção, são tantas coisas, você se encontra naquela situação desse jovem que, mais, Senhor, queria mais, deixa primeiro eu despedir dos meus familiares, não dá tempo. Não dá tempo, sabe por quê? Porque Deus tem algo para fazer na tua vida hoje. Talvez nós estamos pensando demais, Senhor, hoje eu queria, mas não dá. Você não vai entrar no reino. E quantas coisas nós estamos deixando de receber de Deus porque falamos para Ele, Senhor, não dá, agora não dá, agora não posso, não estou preparado. Agora não, deixa para depois não vai dar, amados. O depois é tarde. Eis que estou à porta e bato no teu coração hoje. Se você entrar, abrir o seu coração, eu vou entrar e vou cear contigo e vou te abençoar. Aleluia. Vou fazer coisas tremendas na tua vida. Por isso eu oro nesta noite, Senhor. Faça coisas tremendas nas nossas vidas. Desperta os nossos corações. Desperta cada lar, cada família, Senhor. Em especial, eu coloco a vida da Gabriele na tua presença, Senhor Deus. Em nome de Jesus, toque a vida desta menina agora. Alcança, Senhor, muda aquilo que está na mente dela agora, muda a perspectiva, muda, Senhor Deus, suas ações, suas atitudes, revela-se a ela nesta noite ainda, através de sonhos, de visões, de promessas. Senhor, traga de volta esta jovem à tua casa, traga de volta esta família aos teus pés, traga de volta, porque o que o Senhor fala conosco não é o ir à igreja, mas é o quanto Deus pode fazer na minha vida e na vida de cada um de nós. Senhor, colocamos esta família no teu altar, colocamos